Cartas de Cristo. Texto complementar 1. Falhas em seu planeta. Desta vez, não vim para dizer belas palavras de encorajamento espiritual a fim de despertar os seus anseios espirituais. Vim para alcançar sua vida cotidiana, com sua linguagem coloquial, para lançar luz sobre aquilo que as pessoas estão diariamente fazendo para si mesmas, seus corpos, vidas, relações e para o planeta inteiro. É com os seus pensamentos, que levam as palavras e as ações, que estou particularmente preocupado neste momento. Povos de todas as raças e culturas, ouçam-me. A maioria das pessoas que se põe a refletir compreende que toda a tecnologia e extensa industrialização estão gradativamente matando o seu planeta. Você reconhece isso. Mas quando você acordará para a compreensão irrefutável e de importância ainda mais vital de que seus pensamentos, palavras e ações egóicas são igualmente destrutivos para o seu planeta? Estas são formas de energia de consciência. São precisamente aquilo do qual seu mundo é criado. O seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência, composta de bilhões de formas de consciência individuais. Estas provêm do e apoiam-se no vazio da consciência universal, o qual você poderia chamar de Deus, que vem evoluindo desde o aparente nada até o seu estado atual, através do processo de seus próprios desejos e anseios. Portanto, tente compreender que, diariamente, quando derrama a consciência de seu ego em seu mundo, através de seus pensamentos, palavras e ações, você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. Você e bilhões de outras pessoas de pensamento semelhante estão criando uma forma destrutiva em conflito direto com a sua fonte de ser, a consciência universal, que sustenta e mantém toda a existência. Inevitavelmente, ocorrem falhas na estrutura de seu planeta e as pessoas experimentam tornados, terremotos, inundações e nevascas. Todas são manifestações físicas da violação da lei universal, que é o amor universal que governa o mundo. Isto indica que o amor de Deus se retirou do mundo? Não existe tal coisa como castigo de Deus, porque não existe um Deus individualizado pensando como um humano. Isto é um mito que deve ser erradicado da mente das pessoas. Porém, seu planeta e você mesmo foram individualizados desde a consciência universal, a qual é, em si mesma, uma lei que eu repetia continuamente quando estava na Terra, a lei da fé no bem e no mal, a lei da convicção. Aquilo em que você verdadeiramente acredita, seja bom, ruim ou indiferente, acabará por se manifestar em sua vida. Portanto, esteja avisado e use este conhecimento para libertar-se da consciência mais destrutiva do mundo, a consciência egóica. Ir à igreja não o ajudará. O culto dominical não o libertará. A sua única esperança de liberação do ego e da consciência destrutiva do mundo é seguir o caminho de Cristo. Este é o caminho que pessoalmente segui e vivi depois da total iluminação no deserto. Iluminação esta que tornou-me capaz de voltar a Nazaré e empreender uma nova vida de cura, ensino e controle dos elementos. Como os meus ensinamentos estavam em total oposição aos ensinamentos judaicos de punição e de um Jeová vingativo, fui crucificado. Qualquer outra explicação para minha crucificação é falsa e totalmente incorreta. Antes de minhas 6 semanas no deserto da Palestina, eu era um indivíduo ocioso que nada alcançava. Depois de minha iluminação, fui o único guardião dos segredos da criação e da criatividade.
Minha iluminação está plenamente explicada na carta 1, e minha total percepção transcendente da verdade da existência em si, traçada no conjunto de minhas cartas. Estas são oferecidas livremente para todos os que tenham vontade e coragem de seguir o meu caminho crístico, que conduzirá finalmente à iluminação, à liberação do ego e à entrada no reino dos céus. A iluminação pode vir de várias maneiras. Pode vir como uma experiência de um clarão na mente, que imediatamente transforma a percepção de sua fonte de ser e a compreensão intelectual que você anteriormente tinha do mundo. A verdadeira iluminação é um influxo de consciência divina para a sua consciência humana, o qual você nunca perderá e que transformará permanentemente as suas atitudes para com o Criador e sua vida em geral. Ou então, através do estudo contínuo de minhas cartas, breves momentos de extraordinária compreensão, breves momentos de lampejos de luz entrarão em sua mente e mudarão sua visão interior, ou limparão as lentes através das quais você vê o mundo e julga a validade de suas opiniões e crenças. Gradativamente, você se despojará das ilusões que antes o cegavam e perceberá que está alcançando domínio sobre sua mente e atos, adquirindo assim a integridade de cada aspecto de seu ser individual. Seguir o caminho de Cristo, exposto em minhas cartas, é um trabalho de tempo integral que conduz diretamente à liberação da ansiedade e do desejo. Estude minhas cartas e encontrará nelas minha presença e o meu amor. Texto complementar 2. Criem vidas maravilhosas. Crie uma vida bela, uma sexualidade maravilhosa. Eu vim novamente para falar, de maneira informal, a respeito de sua vida e de como vive o seu dia a dia. Você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Precipita-se em sua rotina, pronuncia frases e diz palavras sem refletir sobre o possível impacto que elas terão ao seu redor, sobre o que elas podem fazer aos que ouvem, ou o que você pode estar preparando para si mesmo em seu futuro. Você acredita que controla a sua vida. Porém, a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto para si mesmo. Igualmente importante, você carrega uma carga emocional que, mesmo os acontecimentos ou experiências mais interessantes e excitantes, não conseguem remover de seu coração e consciência. Onde quer que vá, esta carga emocional abaixa suas vibrações de consciência e penetra em seu sistema nervoso e em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência de sua autorregeneração. Quando você enfrenta alguma oposição, o seu ego humano se levanta ouriçado em autodefesa. O trabalho do ego como guardião de sua individualidade é o de assegurar a sua sobrevivência. Logo, sai em defesa, pois sente que qualquer forma de oposição é intolerável e que não deve suportá-la. Consequentemente, você percebe que sua mente e emoções ficam agitadas, ressentidas e inflamadas e querem devolver a ofensa, desfazer a oposição, justificadamente ou não. Isto é algo que as pessoas devem entender a respeito do ego. Ele não tem discernimento, objetividade ou sentido espontâneo de justiça. Quando você é controlado pelos impulsos do ego, as vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta e criam projetos de consciência desarmônicos, que começam a afetar as suas experiências, atividades e situações futuras. É de vital importância para o seu bem-estar atual e vida futura que desperte para o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias de sua vida, mas o criador delas. Por exemplo, quando você cria uma discussão com os colegas de trabalho ou com o chefe durante o dia.
Ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar seus entes queridos, você ainda pode estar sob o controle de seu ego ressentido. Neste caso, não agirá a partir da tranquilidade de sua verdade ou de qualquer valor espiritual que possua, pois estes estarão distorcidos pelas emoções descontroladas que criou para você mesmo durante o dia no trabalho. Da mesma forma, pela manhã você pode sair de casa, que deveria ser um lugar onde o seu espírito se renova e seu coração se eleva pelo amor, inquieto pelas interações mal-humoradas com o seu companheiro, sua companheira. Talvez você tenha discutido com ele ou ela por um motivo ou outro e tenha tentado solucionar esta situação pelo sexo. Porém, apenas descobriu que, apesar do sexo ter dado a impressão de aproximá-los emocionalmente, isso realmente não o satisfez e não curou o ressentimento. Você deve entender que, quando pratica o sexo não protegido, não há troca somente de fluidos corporais, mas também de consciências. A consciência de muitas pessoas está continuamente tão reativa e até hostil em relação à humanidade e à vida em geral, que isso não somente reduz a saúde física do indivíduo, como também afeta de maneira adversa o bem-estar físico e emocional do companheiro ou da companheira. Se depois de uma briga inflamada você usa o sexo para buscar a reconciliação, neste momento estará se impregnando com a consciência dos maus sentimentos de seu companheiro, de sua companheira. Assim, sem saber, você os leva junto com os seus para o trabalho. Estou explicando a você exatamente como o seu mundo terreno, que você pensa ser sólido, realmente é. Energia de consciência, moldada em formas de consciências negativas ou de consciências de amor e bom humor, que afetam a sua saúde e atuação na vida, para o bem ou para o mal. Seja qual for a classe de consciência que você está criando, deixa vestígios de sua energia em tudo o que encontra e usa durante o dia, incluindo o seu carro, o computador ou qualquer outra coisa. Como isto é possível? A razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência, amor e inteligência em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é realmente a substância do poder da mente humana e dos impulsos emocionais, tais como eles são vistos na vida terrena. Leia as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos da consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Quando tiver entendido isto plenamente e tenha percebido o verdadeiro lugar que você ocupa na criação da boa saúde ou da falta dela, da felicidade ou da infelicidade para você e para os demais, talvez se convença de que a única maneira sensata de ir em frente é caminhando no caminho de Cristo, o caminho do amor incondicional. Talvez você se pergunte: como posso começar a mudar os meus padrões habituais de pensamentos e a dominar as minhas emoções indisciplinadas? Isto pode ser feito pelo exercício da força de vontade. Porém, quando depende de sua própria força de vontade, está se apoiando na mesma consciência egocêntrica que o faz perder o sentido do equilíbrio emocional. Isto é como usar melado para limpar um monte de melado. Ou você pode aprender a controlar o seu ego buscando conhecer e estabelecer contato com a fonte do ser, que eu chamei de Pai. Leia as cartas 7 e 8. Você não está sozinho. Com orações e meditações contínuas, finalmente você entrará em contato com aquele que será a sua maior fonte de bem e conforto no mundo. Sem dúvida, muitas pessoas me escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena o preservativo masculino. A resposta vibrante de Cristo é esta:
Nenhuma ideia nova ou criativa surge das células do cérebro humano. A pessoa que inventa e cria algo novo recebe a nova ideia do universal. Tudo o que procede do universal pode ser usado para beneficiar a criação. A criação do preservativo é uma bênção e um dos presentes mais amorosos e maravilhosos que apareceram na Terra, para uso tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Isto tem trazido alívio às mulheres sobrecarregadas pelas exigências de homens inoportunos. Tem sido o meio de salvar as crianças não desejadas da miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter nascido na pobreza e morrido cedo. Com a chegada da AIDS, o preservativo é certamente um meio de proteger o companheiro ou a companheira. Porém, devem entender que há aspectos da existência onde a moralidade deve ser praticada. A carta 9 explica com toda clareza o que é a verdadeira moralidade sexual, o abençoado e verdadeiro sexo espiritual, sobre o qual a Igreja nada sabe.